Ele sempre adaptará sua armadilha ao seu homem e sua isca ao seu pássaro. Ele não tentará todos vocês com as mesmas tentações com as quais me tentaria, nem eu com as tentações com as quais ele naturalmente atacaria o outro. O laço do passarinheiro. Temos de lidar com um inimigo astuto. Ele conhece nossos pontos fracos. Tem lidado com os homens nos últimos 6.000 anos. Ele sabe tudo sobre eles. Ele possui um intelecto gigantesco, embora seja um espírito caído. E ele é facilmente capaz de descobrir onde estão nossos lugares doloridos, e aí ele imediatamente nos ataca. Se formos como Aquiles e não pudermos ser feridos em outro lugar senão no calcanhar, então no calcanhar ele lançará seu dardo e em nenhum outro lugar. Ele descobrirá nosso pecado facilmente assediante e, se puder, tentará operar nossa ruína e destruição. Bendigamos a Deus por estar escrito: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. No lugar seguinte, a armadilha do passarinheiro é frequentemente associada a prazer, lucro e vantagem. No caso do pássaro, é pela semente espalhada no chão que ele voa para o laço. É uma isca tentadora que o atrai para a morte. E geralmente Satanás, o caçador de aves, usa uma tentação para nos enganar. Diz alguém, não posso desistir de tal coisa, é tão agradável. Senhor, você nunca conheceu os encantos de tal e tal busca. Caso contrário, você nunca poderia me aconselhar a abandoná-la. Sim, meu amigo, mas é apenas a doçura que o torna mais perigoso. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre os doura antes de vendê-los. Ele sabe muito bem que os homens os comprarão e os engolirão, se ele os dourar de antemão. Cuide dos prazeres. Preste atenção no que você está fazendo quando estiver neles. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos deles são destrutivos. Dize-nos que onde crescem os mais belos cactos, ali se encontram as serpentes mais venenosas na raiz de cada planta. E é assim com o pecado. Seus prazeres mais justos abrigarão seus pecados mais grosseiros. Cuide dos seus prazeres. A áspide de Cleópatra foi introduzida em uma cesta de flores. Assim também os pecados são frequentemente trazidos a nós nas flores de nossos prazeres. Satanás oferece ao bêbado a doçura do cálice inebriante, que o alegra quando seu cérebro está agitado em brincadeiras e quando sua alma se eleva dentro dele. E ele oferece ao homem luxurioso as cenas e prazeres da alegria carnal, alegria e deleite, e assim ele desvia com a isca, escondendo o anzol que depois o machucará. Ele dá a você e a mim, a cada um de nós, a oferta da nossa alegria peculiar. Ele nos agrada com prazeres, para que possa se apoderar de nós e assim nos ter em seu poder. Eu gostaria que todo cristão estivesse especialmente em guarda contra aquilo que é mais agradável à sua natureza humana. Eu não gostaria que ele evitasse tudo o que lhe agrada, mas gostaria que ele estivesse em guarda contra isso. Assim como Jó, quando seus filhos festejavam em suas casas, ele não os proibiu de fazê-lo, mas disse: eu oferecerei um sacrifício para que os meus filhos não pequem em seus corações e amaldiçoem a Deus tolamente. Ele era mais cuidadoso com eles na hora do banquete do que em qualquer outra estação. Façamos o mesmo. Lembremos-nos de que a armadilha do passarinheiro geralmente está ligada a algum prazer ou lucro fingido, mas que o fim de Satanás não é o nosso prazer, mas nossa destruição. No lugar seguinte, às vezes o passarinheiro emprega sabiamente a força do exemplo. Todos nós conhecemos a influência do pato isca, no esforço de atrair outros para a armadilha.
Quantas vezes Satanás, o caçador de aves, emprega uma isca para levar o povo de Deus ao pecado? Você fica com um homem, você pensa que ele é um verdadeiro cristão. Você tem algum respeito pelo caráter dele. Ele é um grande professor. Pode falar sobre religião por metro e pode lhe dar qualquer quantidade de teologia que você queira pedir. Você o vê cometer um pecado, 10 contra 1, mas você fará o mesmo se tiver muito respeito por ele e assim ele o guiará. E observe, Satanás é muito cuidadoso com os homens que ele escolhe para serem iscas. Ele nunca emprega um homem perverso para uma isca para um homem bom. É muito raro quando Satanás atrai um cristão para uma armadilha que ele faz uso de um réprobo aberto. Não, ele serve do homem que é supostamente religioso e que parece ter a mesma qualidade que você e, portanto, seduz você. Deixe um homem mau me encontrar na rua e me pedir para cometer pecado. O diabo sabe que não deve colocá-lo em qualquer trabalho como esse, porque ele sabe que eu deveria passar imediatamente. Se ele quer que sua missão seja bem feita, ele me envia alguém a quem chamo de irmão, e assim, através da irmandade de profissão, estou apto a dar-lhe crédito e respeitá-lo. E então, se ele se desviar, a força do exemplo é muito poderosa e, portanto, posso facilmente ser levado para a rede também. Cuide dos seus melhores amigos. Tenha cuidado por seus companheiros. Escolha o melhor que puder. Então, não o siga além do que eles seguem a Cristo. Deixe seu curso ser totalmente independente de todos os outros. Diga como Josué: deixe os outros fazerem o que quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observe mais uma vez que às vezes o passarinheiro, quando falha em pegar seu pássaro por engano e astúcia, vá caçar atrás deles. Enviará seu falcão ao ar para derrubar sua presa. Muitas vezes acontece quando o diabo não pode arruinar um homem, levando-o a cometer um pecado, ele tenta caluniá-lo. Ele envia um falcão atrás dele e tenta derrubá-lo, caluniando o seu bom nome. Eu irei dar-lhe um conselho. Conheço um bom ministro, agora em venerável velhice, que já foi caluniado e caluniado por um homem que o odiava apenas por causa da verdade. O bom homem ficou triste. Ele ameaçou o caluniador com um processo, a menos que ele se desculpasse. Ele se desculpou. A calúnia saiu dos jornais em um pedido público de desculpas. E sabe qual foi a consequência? A calúnia foi mais acreditada do que se ele não tivesse dito nada sobre isso. E eu aprendi esta lição: fazer com o falcão caluniador o que os passarinhos fazem. Apenas voe para cima. O falcão não pode feri-lo enquanto eles se mantêm acima dele. É somente quando eles descem que ele pode feri-los. É somente quando, montando, ele fica acima dos pássaros que o falcão desce sobre eles e os destrói. Se alguém caluniar você, não desça até eles. Deixa-os caluniar. Diga, como Davi disse a respeito de Simei: se o Senhor lhe deu ordem para amaldiçoar, que amaldiçoem. E se os filhos de Zeruia disserem: vamos e tomemos a cabeça deste cachorro morto, você diz não? Deixe-o amaldiçoar, e assim você viverá da calúnia.